Eu preciso contar isso para você. O que aconteceu comigo mudou tudo. E talvez, de alguma forma, isso também possa fazer sentido na sua vida. Então, por favor, leia com o coração aberto. Sei que não é fácil ouvir certas verdades, mas eu preciso dizer, não para me justificar, nem para buscar desculpas, mas porque, no fim das contas, a verdade é tudo o que me resta. Sei que errei, sei que vivi da pior maneira possível, pensando só em mim, no dinheiro, no sucesso passageiro. Não estou aqui para ser julgado nem para despertar pena, mas, se ainda houver uma chance, se ainda houver um jeito de ser ouvido, então espero que alguém compreenda. Minha vida era uma mentira bem construída. Eu tinha um negócio online onde vendia sapatos baratos da China, mas os anunciava como couro legítimo de altíssima qualidade. Enganava os clientes com descrições irresistíveis, fotos editadas e avaliações falsas. Se alguém reclamava, eu me livrava rapidamente com respostas frias. Você devia ter lido melhor, entendeu errado, não posso te reembolsar. Nada era ilegal, era só negócios. Me convencia disso. Nunca parei para pensar na minha alma, nem no que existia além da morte. Deus? Ah, sim, eu já tinha ouvido falar, mas nunca o levei a sério. Minhas orações eram raras e, quando vinham, eram vazias, mecânicas, inferno. Apenas um conto para assustar os tolos. Eu não me achava uma pessoa ruim, apenas esperta. Até que algo aconteceu. Eu estava em um resort luxuoso, mais uma das muitas férias que me permitia. O sol brilhava, a piscina estava impecável. Sentia-me seguro, no controle. Resolvi mergulhar, como sempre fazia. Mas algo deu errado. Talvez um erro de cálculo, talvez um segundo de distração. Meu corpo atingiu o fundo da piscina com força. Minha cabeça bateu contra a parede. Um baque surdo, dor insuportável, um clarão branco. Depois, silêncio. Foi nesse momento que aconteceu. Um arrepio subiu pela minha espinha. Um frio estranho, como se algo tivesse me tocado. Meu coração disparou. Eu sentia a água ao meu redor, mas ao mesmo tempo, parecia que eu não estava mais ali. Um medo profundo me dominou. Não era o medo de me afogar. Não era a dor da pancada. Era algo diferente, algo que eu nunca tinha sentido antes. Pela primeira vez na vida, tive a certeza absoluta de que eu não estava sozinho e que algo escuro, estava me esperando. Então eu saí do meu corpo. De repente eu estava ali, parado, mas meu corpo ainda estava na piscina e ao meu lado, uma presença. Não conseguia ver claramente, mas estava lá. Em silêncio, essa figura estendeu a mão para mim e começamos a caminhar. Foi então que percebi. Eu não estava mais naquele resort. Não estava mais em nenhum lugar que eu conhecesse. Diante de nós, estendia-se algo que eu jamais poderia ter imaginado. A escuridão era absoluta, densa, sufocante, mais profunda do que a noite mais negra. Parecia viva, como se devorasse tudo ao seu redor. Por alguns instantes, o silêncio reinou. Mas então, os sons começaram. Ao longe, gemidos fracos, choros abafados, o som arrastado de correntes se movendo sobre uma superfície invisível. Um arrepio percorreu minha espinha. O medo tomou conta de mim enquanto avançávamos. A escuridão se contorcia, parecia respirar ao nosso redor. Segurei com força na figura que me guiava. Ela era a única coisa que irradiava um brilho tênue naquele abismo sem fim. A cada passo, os sons ficavam mais intensos, gritos angustiados, suspiros de desespero. Eu sentia o sofrimento nas vozes, uma dor profunda, esmagadora, mas não conseguia ver de onde vinham. Então, pequenos pontos de luz começaram a surgir no breu, fracos, vacilantes, como vagalumes perdidos no vazio. Olhei para a figura ao meu lado e sussurrei: "O que são essas luzes?" A resposta veio calma, mas carregada de uma tristeza impossível de descrever. "São aqueles que já foram meus, mas sua luz está fraca, quase extinta. São almas que um dia creram, mas permitiram que sua fé se apagasse." Continuamos andando. A cada passo, a escuridão se tornava mais pesada, como se tivesse peso real. O ar parecia denso, sufocante, e os gritos, eles ficaram ainda mais altos, desesperados, cheios de um sofrimento que minha mente mal conseguia compreender. Foi então que eu vi, diante de nós, algo monstruoso. Um corpo imenso jazia no chão, de costas, com as mãos erguidas para o céu. Não era um corpo humano, mas sua forma lembrava vagamente a de um homem. Seus dedos eram enormes, como penhascos sem fim, e sobre eles, milhares de pessoas.
Algumas tentavam se equilibrar na beirada. Outras eram empurradas para a frente. Muitas já caíam, engolidas pelo vazio ardente abaixo. Elas gritavam, se debatiam, tentavam se agarrar a algo, mas não havia nada. Atrás de cada uma delas havia seres negros como a noite. Suas garras estavam cravadas nas costas das pessoas, empurrando-as sem piedade rumo ao abismo. Meu sangue gelou. Eu vi homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas de todas as origens, todas indo para o mesmo destino. E logo abaixo, chamas imensas se erguiam, ardendo com um fogo que não era deste mundo. Era um fogo que não queimava apenas corpos. Era um fogo que consumia almas. Toda vez que alguém caía, as chamas se erguiam ainda mais alto e os gritos se tornavam insuportáveis. Foi nesse momento que percebi. Eu estava caminhando sobre o vazio. Não sei como, mas meus pés se moviam entre aqueles abismos sem que eu caísse, enquanto ao meu redor multidões despencavam no desespero absoluto. Era como se eu estivesse suspenso no meio da perdição. Olhei para a figura ao meu lado, buscando uma explicação, mas no fundo eu já sabia a resposta e não queria ouvi-la. Seguimos adiante, cada vez mais fundo naquela escuridão sem fim. Não sei dizer por quanto tempo andamos. A noção de tempo e direção havia desaparecido. Então, de repente, tudo mudou. Virei-me e percebi que estava sozinho. Um arrepio percorreu minha espinha e um medo primitivo, visceral, tomou conta de mim com uma intensidade que eu nunca tinha sentido antes. A luz fraca que me acompanhava até então havia sumido. Foi aí que os sons começaram. Atrás de mim, um gemido estrangulado, um choro sufocado seguido por um som horrível, uma respiração distorcida, inumana, arfante. Algo se movia na escuridão. Primeiro, um calafrio na nuca. Depois, um puxão brusco. Alguém ou algo estava puxando meu cabelo. Sentia arranhões nos ombros, como se garras finas e afiadas se cravassem em minha pele sem piedade. Gritei e tentei me soltar, mas quanto mais eu me debatia, mais forte aquelas presenças invisíveis me seguravam. Meu coração disparou. Num impulso me lancei para frente e comecei a correr. Corria sem rumo, sem saber para onde ir, apenas com a certeza absoluta de que, se parasse, seria destruído. Jesus, onde você está? Senhor, me ajuda? Eu não consigo ver nada. Gritei desesperado, mas não houve resposta. Apenas um som que me fez gelar até os ossos. Risos, risos frios, distorcidos, ecoando ao meu redor, ficavam cada vez mais altos, mais próximos. Na minha frente, um estreito caminho ascendia como um túnel sem paredes, feito apenas de sombras que pareciam se fechar a cada passo. Chamas irregulares tremulavam, lançando flashes de luz. Foi nesse clarão intermitente que eu os vi, meus perseguidores, seres grotescos de formas retorcidas. Suas bocas enormes escorriam uma saliva espessa, acinzentada com tons esverdeados. Respiravam de forma frenética, como se estivessem famintos. Seus olhos eram apenas fendas negras, carregadas de um ódio implacável, e eles me queriam. Aceleraram, avançando como se eu sempre tivesse sido a presa deles. Corri mais rápido, gritava sem parar, sentindo que, se eles me alcançassem, não haveria escapatória. Meu peito queimava, o ar rasgava meus pulmões. Minhas pernas tropeçavam, mas eu não podia parar. Caí uma vez, sentindo a dor latejante se espalhar pelo meu corpo, mas me obriguei a levantar e seguir em frente. Foi então que os vi. 2 homens também fugindo. Eram rostos que eu conhecia. Um grito escapou da minha garganta, cheio de desespero. Eu conheço vocês. Por favor, me ajudem. Mas será que ainda havia ajuda para mim? Eu os conhecia. O primeiro foi um homem que um dia teve fé, mas a jogou fora convencido de que poderia viver como quisesse sem consequências. Brincou com Deus até que sua vida terminou em sangue. Bêbado, foi algemado, torturado e jogado sob um trem. O outro era um pastor, um homem que pregava perto da minha casa, mas em segredo traía tudo o que dizia acreditar. Gritei por eles. Chamei seus nomes com todas as forças, implorando por ajuda. Pelo amor de Deus, me ajudem. Vocês me conhecem. Não me deixem aqui. Mas o que aconteceu foi pior do que qualquer pesadelo. Seus rostos se deformaram, suas expressões se retorceram em algo irreconhecível. Suas vozes viraram gritos agudos, inumanos. Seus corpos se fundiram às sombras. Não eram mais homens. Agora eram parte daquele inferno, e eles começaram a me perseguir. Com olhos vazios, bocas escancaradas e sorrisos macabros, vieram para cima de mim com ainda mais fúria.
Eu corria sem enxergar, sem saber para onde ir. Meus pés afundavam na lama, minhas mãos agarravam meus próprios cabelos, meu corpo ardia, coberto de feridas e suor. Mas ninguém parava para ajudar, ninguém sentia pena. Ali não existia amor, não havia compaixão. As pessoas corriam, gritavam, buscavam desesperadamente uma saída, mas não havia saída. O desespero tomou conta de mim. Senti uma vontade insuportável de morrer, mas era impossível. A morte não chegava, a dor nunca cessava. Eu estava ali, consciente, sentindo tudo, vendo tudo, sem escapatória. Então veio a luz, um clarão tão intenso que meus olhos arderam. Tudo parou. Os seres que me perseguiam congelaram no mesmo instante. Depois, como se tomados por um terror indescritível, se lançaram de volta para as sombras. A luz cresceu diante de mim, e no fundo do meu coração eu soube quem era. Caí de joelhos, soluçando, agarrando-me desesperadamente às vestes dele. Senhor, por que me deixou sozinho? Por que me abandonou? Olhe o que eles queriam fazer comigo. Por favor, me tire daqui. Eu não quero ficar nesse lugar. Mas ele permaneceu em silêncio por um instante. Seu olhar era profundo, insondável. E então, com uma voz firme e inconfundível, ele disse: Eu nunca te abandonei. Suas palavras atravessaram meu peito como uma lâmina. Sempre estive com você, mesmo nos momentos em que você achava que estava sozinho. Eu sempre estive aqui. Essas palavras ecoaram dentro de mim. Mesmo quando achei que ele havia me abandonado, mesmo no silêncio, ele nunca me deixou. Agora, quero te mostrar algo. Ele segurou minha mão e juntos, seguimos para um lugar como nenhum outro que eu já tivesse visto. O ar era pesado, carregado por um cheiro insuportável, algo podre e doentio. As paredes de pedra estavam sujas, cobertas por umidade e sujeira. O chão era lamacento, escorregadio, como se estivesse impregnado por algo vivo e morto ao mesmo tempo. Diante de nós, um labirinto sombrio se estendia, com corredores intermináveis e pequenas celas esculpidas na rocha. Um inferno subterrâneo, onde almas cativas gemiam na escuridão. À medida que caminhávamos, mãos esqueléticas se estendiam entre as grades enferrujadas. Dedos finos e trêmulos tentavam agarrar o que fosse possível. Lamentos e soluços cortavam o ar sufocante. Olhei ao redor e vi rostos consumidos pelo desespero, olhos arregalados de um medo sem fim, bocas deformadas por gritos que jamais cessavam. Jesus, tenha misericórdia. Me tira daqui, eu imploro. As vozes eram como facas no meu coração. Mas ele continuou andando sem desviar o olhar, sem mudar sua expressão. Passamos por uma cela onde os gritos não eram de súplica, mas de ódio. Lá dentro, algumas almas não clamavam por perdão. Pelo contrário, blasfemavam, amaldiçoavam, gritavam insultos carregados de rancor. Mas o Senhor não respondeu. Nem para essas, ele dirigiu uma palavra sequer. Seguimos em frente até pararmos diante de uma cela diferente das outras. Lá dentro, uma figura de cabelos grisalhos e costas curvadas permanecia imóvel, de costas para mim. Jesus olhou para mim e perguntou: Você a conhece? Meu coração apertou. Analisei aquela mulher, mas não a reconheci. Não, Senhor, eu não sei quem ela é. Ele insistiu, sua voz firme. Olhe bem, você a conhece. Esforcei-me para enxergar melhor, mas a resposta ainda era a mesma. Não, não a conheço. Mas no momento em que as palavras saíram da minha boca, a mulher se virou. Um frio cortante percorreu meu corpo. Meu coração parou. Não, não pode ser. Mas era minha avó. Sua pele parecia queimada, os olhos tomados por um tormento que eu nunca havia visto antes. Virei-me para o Senhor, meu peito explodindo em desespero, as lágrimas já escorrendo. Por quê? Por que ela está aqui? Minha avó era uma mulher boa. Ela ajudava todo mundo, alimentava os pobres, dava dinheiro, cuidava de quem precisava. Ela nunca negou ajuda a ninguém. Por quê, meu Deus? Por quê? Jesus permaneceu impassível. Obras sem mim estão mortas. Suas palavras foram firmes, mas cortantes como uma lâmina. Ela fez muitas boas ações, mas nunca me aceitou. Acreditava que seus próprios feitos poderiam salvá-la, mas nunca abriu seu coração para mim. E pior, foi idólatra. Se agarrou a tudo que colocaram diante dela, confiou mais nos objetos do que em mim. Por isso, está aqui. Senti como se tivesse levado um golpe no estômago. Fiquei ali, parado, tentando entender, tentando aceitar. Mas dentro de mim algo havia mudado para sempre.
Naquele instante eu entendi. Era verdade. Minha avó sempre encheu a casa de imagens, amuletos, estátuas. Ela falava com eles, como se pudessem ouvir, como se tivessem algum poder, mas nunca buscou a Deus de verdade. E então o grito veio. Um grito tão profundo e cortante que rompeu o silêncio como uma lâmina. Das sombras, criaturas horrendas surgiram, suas mãos cheias de garras, estendendo-se para ela. Riam com vozes que ecoavam como cavernas vazias. O fogo surgiu aos seus pés. As chamas subiram, se enrolando em seu corpo. Ela se contorcia de dor, uma dor que palavras jamais poderiam descrever. Gritei. Tentei correr até ela, mas o Senhor me segurou. Obras não salvam. Sua voz era firme, e aquelas palavras pesaram sobre mim como um fardo impossível de carregar. Diante dos meus olhos, o cenário se tornou um pesadelo, do qual eu não podia acordar. A paisagem ao redor não mudou. Para onde quer que eu olhasse, sombras se torciam em um vórtice sem fim. Os gritos cortavam o ar como lâminas afiadas. As chamas que subiam dos precipícios iluminavam por breves segundos rostos deformados pelo terror. Seguíamos em meio àquela multidão desesperada, almas vagando sem rumo. Corpos se amontoavam nas bordas do abismo e, sem resistência, deslizavam para dentro dele. Cada passo era um golpe no coração. Não havia pausa, não havia esperança. Apenas um fluxo interminável de almas sendo tragadas pelo vazio. Não existiam segundos ou minutos, apenas um tempo fragmentado, fugaz, onde a condenação se cumpria sem trégua. Eu via suas bocas se abrindo em gritos mudos antes que o fogo os consumisse. Via suas mãos buscando, em desespero, algo para se agarrar, mas não havia nada. Os que caíam eram incontáveis. Muito mais do que os que eram salvos. Era uma perda contínua, uma derrota sem fim. Então, eu o vi, ali, na beira do precipício. Meu coração parou, e depois recomeçou a bater acelerado, tomado por um medo sufocante. Meu marido, ele estava lá. Seu rosto era uma mistura de confusão e desespero, como se não compreendesse onde estava, como se não tivesse percebido que suas escolhas o levaram até ali. Mas ele estava a um passo da queda, um único passo. O medo se transformou em desespero. Sem pensar, tentei correr até ele. A necessidade de puxá-lo para longe daquele abismo, de segurá-lo com todas as minhas forças, me consumiu. Eu preciso ajudá-lo. Eu preciso salvá-lo. Minha mente gritava enquanto eu tentava me soltar do aperto que me prendia. Eu tentei me mover, mas algo me prendia. Só então percebi que minha mão ainda estava entrelaçada firmemente à de Jesus. Puxei com toda a força, tentando me soltar, mas seu aperto era inabalável, como se nada no mundo pudesse fazê-lo ceder. Senhor, minha voz saiu fraca, embargada pelas lágrimas. Por favor, me deixe ir. Eu preciso ajudá-lo. Preciso empurrá-lo para trás, mesmo que só um pouco. Eu não posso deixá-lo cair. Mas Jesus não soltou minha mão. Seu olhar pousou sobre mim com uma profundidade que me fez estremecer. Havia uma verdade ali. Uma verdade que eu não queria ouvir, mas que no fundo já sabia. Não importava o quanto eu o amasse, o quanto eu quisesse salvá-lo. Não cabia a mim decidir. Que eu não tinha força para puxá-lo de volta daquele abismo. E essa constatação foi pior do que qualquer visão do inferno. Seguimos em frente, mas eu sentia como se algo tivesse drenado toda a minha energia. Meus passos ficaram pesados, meu olhar perdido. O horror do que eu vira parecia ter tomado conta de cada parte de mim. O caminho se estreitava e se tornava sufocante, enquanto subíamos uma trilha íngreme e opressora. No topo, uma porta se abriu. Do outro lado, algo muito pior nos esperava. A paisagem mudava a cada passo, tornando-se cada vez mais grotesca, como se estivéssemos atravessando as entranhas de algo vivo, uma entidade feita de puro tormento. As paredes pareciam pulsar, e o ar era denso, pesado, difícil de respirar. Então eu os vi, rios, mas não de água. Diante de mim, um pesadelo líquido se desdobrava, um rio fervente, espesso e escuro, feito de sangue coalhado e repulsivo. Massas disformes emergiam de suas águas viscosas, exalando um cheiro pútrido, misturando-se a um fluxo de lodo e imundície. Mais adiante, um rio de lava cinzenta escorria com uma densidade antinatural, como se a própria substância do inferno se arrastasse lentamente, queimando sem nem mesmo precisar tocar. O cheiro era insuportável, uma mistura de enxofre, podridão e algo ainda pior, algo que eu sabia que não pertencia ao mundo dos vivos. Foi então
que vi o pior. Naquelas águas imundas entre as almas condenadas, não havia apenas adultos, havia crianças. Crianças pequenas, 7, 8, 9 anos. Algumas talvez 12 ou mais. E elas eram torturadas sem piedade. Os gritos delas eram diferentes de tudo que eu já tinha ouvido. Não eram apenas gritos de dor. Eram sons que não pareciam humanos, lamentos de desespero absoluto. Aquelas vozes rasgavam o ar como navalhas invisíveis, e ao redor delas, criaturas infernais gargalhavam, satisfeitas com o sofrimento que infligiam. Os demônios as arrastavam por aquelas águas fétidas, rasgando-lhes a pele com garras afiadas, expondo seus ossos, reduzindo seus corpos a esqueletos ensanguentados. Para eles, aquilo não passava de um jogo. Cada golpe, cada choro, cada lágrima, tudo era apenas diversão. E quando as crianças finalmente perdiam as forças para gritar, quando não restava mais energia sequer para um gemido, a tortura recomeçava. Seus corpos já não passavam de fragmentos dilacerados quando foram lançados naqueles rios de tormento. Eu vi cada um deles desaparecendo no sangue fervente, afundando na lama infernal, sendo engolidos pela lava pegajosa, como se o próprio inferno os devorasse. Eles gritavam enquanto afundavam, seus lamentos ecoando até o momento em que eram completamente engolidos por aquela massa ardente. Eu soluçava, incapaz de compreender o que estava diante dos meus olhos. Senhor, por quê? Eles são apenas crianças. Jesus me olhou com tristeza, uma dor profunda refletida em seu olhar. Filha, não é a idade que condena, mas um coração distante de mim. Suas palavras me atingiram como um choque. Ele continuou: esses pequenos caminharam pela rebeldia. Rejeitaram minha voz. Alguns escolheram a violência, o desprezo pelos pais, a mentira. Outros se perderam nas ilusões do mundo, enredados pela perversão das redes sociais, pela idolatria da fama. Alguns venderam suas almas para agradar os outros, esquecendo quem realmente eram diante de mim. E muitos eram filhos de crentes, mas nunca me buscaram, nunca oraram, nunca abriram minha palavra, nunca sentiram meu espírito. Seu destino não é diferente dos que me rejeitaram conscientemente. Meu coração se apertou, como se uma mão invisível o esmagasse. Mas, Senhor, e os pais? Jesus respirou fundo, e sua voz carregava um peso imensurável. Muitos entregaram seus filhos ao mundo para serem educados por ele, em vez de guiá-los até mim. Acreditaram que levá-los à igreja seria suficiente, sem ensiná-los a me amar de verdade. Agora você vê as consequências. Senti um arrepio percorrer minha espinha. As palavras dele eram como lâminas cortando minha alma. Eu queria negar, queria argumentar, mas a verdade era clara demais para ser ignorada. Olhando ao redor, percebi que meu caminho ainda não havia terminado. Nos afastamos daquele lugar de sofrimento, mas meu coração estava esmagado pelo desespero. Andei em silêncio, lágrimas deslizando pelo meu rosto. A angústia apertava meu peito, tornando cada passo um fardo insuportável. E mesmo enquanto seguia em frente, os ecos dos pequenos gritos ainda me assombravam. Eu via suas mãos estendidas, suplicantes, ouvia seus pedidos desesperados, chamando por Deus, mas os céus permaneciam calados. Subimos, cada degrau nos levando a algo ainda mais terrível. À nossa frente, erguiam-se escadas imponentes que conduziam a uma visão monstruosa. E então eu vi. Diante de nós, pulsava um coração colossal, vivo, latejante, como se fosse a própria essência daquele lugar de condenação. Um organismo maligno, alimentado pelo sofrimento sem fim. Parei no primeiro degrau, de olhar fixo no topo. A última escada levava a uma porta escancarada. E do seu interior, algo indescritível nos aguardava. Das profundezas daquele coração pulsante, um riso frio e perverso ecoou, fazendo o próprio ar vibrar ao meu redor. Algo invisível despencava no vazio, e os degraus sob meus pés tremiam como se estivessem suspensos no nada. Um arrepio subiu por minha espinha e o medo rastejou pelos meus ossos. Instintivamente, olhei ao redor, buscando o Senhor. Mas ele não estava mais lá. O desespero me atingiu como um golpe. Antes que eu pudesse reagir, vi as sombras ganharem forma. Eram muitos. Uma multidão de demônios surgia carregando grilhões e correntes. Seus olhos estavam fixos em mim, e seus sorrisos distorcidos brilhavam com a satisfação de quem já sabia que tinha vencido. Meu coração disparou. Recuar era inútil. Meu corpo tremia quando eles me cercaram.
Antes que eu pudesse correr, senti suas garras frias agarrarem minhas pernas, meus braços, meu pescoço. As correntes pesadas foram lançadas sobre mim, prendendo-me sem esforço algum. Eles riam, apreciavam minha impotência, sussurravam zombarias ao meu ouvido, palavras venenosas que gelavam meu sangue. Sem esforço, começaram a me arrastar escada acima, me levantando como se eu fosse um troféu. A cada degrau, seus risos se tornavam mais altos, mais cruéis. Algo horrendo me aguardava no topo, e eu sentia que, quando chegássemos lá, não haveria mais volta. Então, o cheiro me atingiu, uma podridão sufocante. Meu estômago revirou, minha cabeça girou. A simples inalação daquele ar fez minha pele arder, como se eu estivesse sendo consumida de dentro para fora. Diante de mim, envolto em fumaça densa, um trono se erguia no centro da sala, e nele, Satanás. Lá estava ele, sentado com a arrogância de um rei em seu reino de condenados. Uma expressão de desprezo repousava sobre seu rosto. Em uma das mãos, segurava um cetro, na outra, nada. Quando me viu, levantou-se lentamente, cravando em mim seus olhos flamejantes. Então, fez uma reverência debochada e soltou uma gargalhada que me atravessou como um punhal. Bem-vinda. Sua voz era um veneno puro, escorrendo com malícia. Tentei me mover, mas as correntes me mantinham imóvel. Fechei os olhos com força, negando tudo aquilo, recusando-me a aceitar aquela realidade. Jesus! Jesus, onde o Senhor está? Gritei, recusando-me a olhar para aquela criatura. Chamá-lo é inútil. Sua voz sibilou como o vento sombrio que antecede a tempestade. Ele não está aqui. Você veio sozinha. Abri os olhos, furiosa, lágrimas quentes descendo pelo meu rosto. Não, eu não vim sozinha. Jesus me trouxe até aqui. Ele estava comigo. Satanás gargalhou novamente, e a cada riso, uma dor invisível rasgava minha alma. Se ele estava com você, então onde está agora? Seu escárnio pairou no ar como um veneno invisível. Mas eu me agarrei à minha fé. Mesmo quando tudo dentro de mim parecia ruir, eu segurei firme. Ele está aqui. Minha voz saiu baixa, mas firme. Ele está aqui. E então, como uma tempestade que se desfaz no instante em que o sol atravessa as nuvens, tudo mudou. O ódio de Satanás se lançou sobre mim, como se quisesse me consumir com a fúria do inferno. Mas naquele momento, ele desapareceu, como fumaça varrida pelo vento. Tudo ao meu redor se desfez num piscar de olhos. O peso esmagador da escuridão se dissipou, dissolvendo-se como se nunca tivesse existido. Eu caí em um vazio infinito. Mas em vez de medo, senti uma paz indescritível. E quando abri os olhos novamente, eu estava livre. Não havia mais escuridão. O fogo, as correntes, o desespero, tudo havia desaparecido. Eu estava ajoelhada sobre um campo verdejante, macio como seda sob minhas mãos. O ar era puro, fresco, carregado de uma fragrância que me envolvia como um abraço. Pela primeira vez em muito tempo, senti liberdade. Levantei o olhar e ele estava lá, Jesus, diante de mim, envolto em uma luz tão intensa que parecia impossível de encarar, mas ao mesmo tempo tão suave que não machucava os olhos, tão pura que fazia tudo o que eu tinha visto e sofrido parecer distante, insignificante. E então eu compreendi. A verdadeira fé não é acreditar apenas quando tudo está bem. Não é sentir a presença de Deus apenas nos dias de paz, nem reconhecê-lo apenas quando a vida segue tranquila. A verdadeira fé é saber que Ele está ali, mesmo quando não podemos vê-lo. É escolher confiar quando tudo ao nosso redor grita o contrário. É clamar pelo nome dele em meio à escuridão absoluta, porque sabemos que ele nunca nos abandonará. Fé é ter a certeza de que Cristo já venceu, mesmo quando o inimigo tenta nos convencer do contrário. É permanecer firme na verdade, mesmo quando as mentiras do inferno tentam sufocá-la. É proclamar o nome dele, mesmo quando tudo parece perdido, porque em Cristo nada está perdido. O inferno é real. Eu vi. Existe como um destino para aqueles que rejeitam a graça, como uma armadilha disfarçada de liberdade, como uma mentira que tenta enganar até mesmo os escolhidos. Mas existe algo ainda mais verdadeiro, algo que eu compreendi acima de tudo. Cristo venceu. Seu amor é mais forte que qualquer escuridão. Sua graça é mais poderosa que qualquer condenação. Sua vitória é eterna. E nada, ninguém, pode arrancá-la de suas mãos. Não espere descobrir essa verdade quando for tarde demais. Não acredite na mentira de que você ainda tem tempo.
que pode adiar, que um dia vai cuidar da sua alma. O tempo não espera por ninguém. O mundo não pode te salvar. O inferno não terá piedade. Mas Jesus tem. Hoje você ainda pode escolher. Hoje você ainda pode decidir. Não amanhã. Não daqui a um ano. Não quando for conveniente. Agora. Jesus está aqui. Ele bate à porta do seu coração. Seu amor está mais perto do que você imagina. Atenda. Escolha a Cristo agora. Não espere. Não deixe para depois. O tempo não para e cada segundo é uma oportunidade que pode não voltar. Se você chegou até aqui, quero te pedir algo. Deixe nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem ou simplesmente escreva Amém para testemunhar que recebeu essa palavra. Este é um dos testemunhos mais impactantes que já ouvi. Uma revelação poderosa, impossível de ignorar. Por isso, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com seus amigos, com sua família, nos seus grupos, em todos os lugares onde puder. Alguém precisa ouvir isso. Alguém precisa saber que o inferno é real, mas que a salvação em Cristo é ainda mais real. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, continuaremos compartilhando mensagens que podem transformar vidas, que podem salvar almas. Isso é urgente. Isso é eterno. Jesus está chamando agora.